Olá, aluno, aluna do ensino fundamental. Hoje nós vamos ver um conteúdo, estudar um conteúdo que às vezes muitos alunos têm um pouco de dificuldade, não aprendem durante o período do ensino fundamental ou até mesmo passa despercebido pelo ensino fundamental, que é o sentido figurado e o sentido literal das palavras, né? Então vamos lá no nosso na nossa primeira lâmina aqui para eu explicar para vocês, né, o que é o sentido figurado. Sentido figurado é o sentido que palavras ou expressões adquirem em situações particulares de comunicação. Ou seja, você tem um texto, né, você tem um gênero textual, em que ali você tem palavras em que quem escreveu esse texto demonstrou emoções e sentimentos, né? No sentido figurado, eu tenho também a linguagem subjetiva. Essas duas partes, né, esses dois temas da nossa língua, eles são meio que parecidos, né? O sentido figurado e a linguagem subjetiva. Por quê? Porque em um determinado gênero, vamos colocar como exemplo o poema, eu tenho o sentido figurado e eu tenho a linguagem subjetiva, né? Por quê? Porque ali, naquele poema, quem escreveu, né, o eu lírico, o eu poético, nesse poema, ele demonstra sentimentos e emoções. Então, quando eu falo que o sentido figurado é o sentido que palavras ou expressões adquirem em determinadas situações particulares de comunicação, é porque não são em todos os textos que nós vamos encontrar o sentido figurado. O exemplo do gênero textual poema é um deles. Ali eu vou encontrar o sentido figurado. Por quê? Ali está o eu lírico, o eu poético, ele demonstra, né, pelas palavras ali que suas emoções e seus sentimentos. Nós temos um exemplozinho aqui, dois exemplos, aliás. Meus filhos são os anjos. A palavra anjos, ela está no sentido figurado, né? Por quê? O interlocutor, o que ele quer dizer aqui? Que os filhos são pessoas boas, são pessoas ternas, né? São pessoas que não fazem bagunça, ou seja, pessoas obedientes, né? Então, anjos aqui, ele está comparando, né, os filhos com anjos, que são pessoas boas. No segundo exemplo, há dias que amanhecem noites, né? Ou seja, quem escreve isso aqui está colocando noites como algo triste, solitário, né? Porque tem dias, né, que ao amanhecer o dia já começa triste e solitário como a noite, tá? Então esses dois exemplos aqui, eles expressam o sentido figurado da linguagem. E depois nós temos o sentido literal, né? Que é o sentido real e objetivo que encontramos em palavras ou expressões, ou seja, o sentido dicionário. Muito comum no gênero textual notícia, né? O jornalista, o repórter, quando ele vai escrever uma notícia, ele vai pegar o fato e ele tem que escrever tal qual o fato aconteceu. E ele não pode colocar aí suas emoções e seus sentimentos de forma alguma. Ou seja, ele tem que se utilizar do sentido literal, do sentido objetivo da linguagem, né? Porque não cabe numa notícia emoções e sentimentos, tá? Outra coisa, o sentido literal é aquele sentido dicionário, aquele sentido que você encontra no dicionário. Você vai procurar o significado de uma palavra, lá no dicionário você vai encontrar o sentido literal. Como exemplo, nós temos esses aqui, essas duas orações aqui, não acredito em anjos. Aqui a palavra anjos está no sentido literal. É aquele ser, né, espiritual que as igrejas falam sobre eles, que tem na Bíblia, né? Então, não acredito em anjos. E noite.
Quando chegou a noite, adormeci. Aí realmente é o período, né? Das 24 horas do dia tem a noite, né? Que é onde o sol não está, que está escuro, né? Que as ruas estão vazias, né? Aqui sim, noite está no sentido literal. Bom, gente, nós aprendemos hoje o sentido literal e o sentido figurado da linguagem, ok? Até a próxima!